Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana Filha dele, trazendo para você a palavra de Deus, para abençoar a sua vida, para trazer conhecimento para a sua vida e para que você também leve esse conhecimento à frente. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que se encontra no livro de Éfesos, no capítulo 2. Para quem não sabe, o livro de Éfesos fica indo lá para o final da Bíblia, ok? Nós vamos fazer uma pausa depois que eu ler os versículos para fazer uma observação e depois nós prosseguimos. Então agora, quem quiser acompanhar aí da sua Bíblia, do seu aplicativo da Bíblia, ou acompanha aqui conosco ouvindo, tá? É só você se concentrar aí que você vai aprender bastante da palavra de Deus e isso vai enriquecer muito a sua vida. Então vamos lá, livro de Éfesos, capítulo 2, vou começar a ler do versículo 1, vou ler até o versículo 3, aí eu vou dar uma pausada. Então vamos lá. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos pausar aqui. Esse texto, ele está sendo ali, essa carta feita ali por Paulo aos Efésios. Nesse comecinho, nós vemos Paulo mencionar a natureza caída, como muitos gostam de chamar, a natureza pecaminosa que o ser humano acabou obtendo por conta do pecado que nós permitimos que entrasse nesse mundo. Então aqui ele traz essa menção de que outrora, ou seja, em outros tempos, todos nós andávamos segundo o curso desse mundo, nos entregando aos nossos desejos, a todas as nossas vontades do corpo e da mente, os nossos pensamentos. Afinal, as nossas ações, elas são apenas um resultado dos nossos pensamentos. Antes de você passar a mão no cabelo, a sua mente te deu essa ordem. A tua mão, ela apenas obedeceu. Então, antes de nós fazermos alguma ação, nós pensamos, nós definimos na nossa mente. Então, aqui está também bem especificado que o pecado, ele não se instala apenas naquilo que você faz com tua mão, aquilo que você fala, aquilo que você faz com o seu corpo, mas ele também está projetado naquilo que você pensa, na sua mente, que é o que domina o nosso corpo. E aqui Paulo também vai chamar de príncipe do ar, príncipe da potestade do ar, que atua agora nos filhos da desobediência, que é Satanás. Ele atua diretamente e indiretamente nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Exatamente aqueles que se recusam a obedecer à palavra de Deus. Ah, mas por que eu tenho que obedecer a um Deus só, se eu acredito em vários? Porque foi apenas um Deus que criou você e o mundo em que você vive. Existe apenas um Deus verdadeiro, existe apenas um Deus que é eterno, existe apenas um Deus que está com a sua vida em suas mãos, que tem a sua alma em suas mãos. Existe apenas um Deus que vai definir para onde a sua alma vai depois que você sair desse mundo. E ele faz essa definição de acordo com aquilo que você faz enquanto você está nessa vida. O único tempo em que o ser humano tem para poder fazer algo que vai beneficiar a sua eternidade é o tempo de agora.
Enquanto estamos nesse mundo, o ser humano tem tempo de aceitar a salvação de Jesus Cristo. O único lugar que você terá a oportunidade de abençoar a sua eternidade é aqui e é agora. Chegará um tempo em que isso não será mais possível. Então esses são os filhos da desobediência, aqueles que se recusam a obedecer a palavra de Deus, aqueles que são levados e guiados, induzidos e agem de acordo com a vontade de Satanás, aqueles que vivem plenamente todos os seus desejos e suas vontades, aqueles que vivem de acordo com o curso desse mundo, algo que antes todo ser humano andou de acordo com sua própria vontade. Não à toa, vendo Deus que o ser humano se corrompia cada vez mais, mandou o dilúvio para acabar com toda aquela terra, poupando apenas a família de Noé, porque ele era um homem justo e íntegro que andava diante de Deus. Então todos nós, há algum tempo, vivemos nesse formato mundano, agindo de acordo com o curso desse mundo. Mas aquele que aceitou o sacrifício de Cristo na cruz, esse deixou de andar segundo os caminhos desse mundo. Esse deixou de viver apenas para saciar as suas vontades e desejos. Esse que creu em Jesus e entregou a vida para ele e foi salvo, aprendeu a ter algo que nós chamamos, que é um dos frutos que nós recebemos do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Você entende que nem todas as suas vontades são boas. Você entende que nem todos os seus pensamentos te levarão a uma boa ação. Então você aprende a ter domínio próprio. Você não diz sim para todas as suas vontades. Você agora sabe que é necessário aprender a se dominar. E nem tudo que você tem vontade você deve fazer. Então essa primeira parte do texto, ela nos traz esse formato mundano que outrora todos nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade de Satanás, mas que em determinado momento, alguns que creram na pregação e na palavra de Deus, aceitaram a Cristo como seu Salvador, eles deixaram de viver no curso desse mundo. Mas aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, eles continuaram a viver nas suas vontades. Então esses são chamados os filhos da desobediência. Só um momento, por favor. Então vamos lá. Agora nós vamos ler a partir do versículo 4 em diante. Nós vamos agora até o 7, do 4 ao 7, que nós vamos fazer uma outra observação e no final a gente vai agrupar essa conclusão desses versículos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa segunda parte que nós pausamos agora, Paulo está falando o porém. Até aqui ele tinha falado da pecaminosidade com que o ser humano havia se desenvolvendo ao longo do tempo.
Agora ele vai falar o porém. Mas Deus, na sua grande misericórdia, com um grande amor que nos amou, ele nos salva e nos ressuscita. Só ressuscita quem estava morto. E se nós vivíamos no pecado e nós estávamos mortos, isso significa que o pecado mata. E para que nós possamos viver novamente, precisamos de vida. E quem é a fonte de vida? Jesus. Então isso faz sentido para você agora? Quem vive de acordo com o pecado, quem vive de acordo com os modelos desse mundo, quem vive seguindo sua própria vontade está morto. Aquele, porém, entretanto, que quer viver, que quer ressuscitar, então que aceite a salvação de Jesus, que aceite que Ele seja o Senhor da sua vida. Aí sim você será ressuscitado e será tirado da morte e passado para a vida. Não existe outro meio de ter vida, não só a vida humana, mas a vida eterna, que é a mais importante. Jesus é a fonte de vida. É Ele que é o carregador central, o carregador universal. Ele é a fonte. Não existe outra. Não existe outro caminho, não existe outra maneira, não existe outra verdade, não existe outra palavra, não existe outro meio, não existe outra solução, não existe nada. Ele é o único caminho que gera a vida, não só humana, mas a espiritual, que é a mais importante. Nesse trecho do texto, Paulo vai destacar bastante o amor e a misericórdia de Deus. E aqui ele vai falar: pela graça sois salvos. Ou seja, pela graça vocês são salvos. Pela graça nós somos salvos. E que graça é essa? Como assim pela graça somos salvos? Nós vamos ver na continuação agora e no final desse texto, do versículo 8 ao versículo 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por isso, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui Paulo explica: como assim pela graça nós somos salvos? Porque em muitas religiões, em muitas culturas, para você conseguir algo bom, principalmente na área espiritual, você precisa fazer. Às vezes é um sacrifício, às vezes é um ritual. Só que olha só, com Deus não é assim. Pela graça nós somos salvos, não através das nossas obras. Por quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém se vanglorie, porque é uma glória vã, inútil. Para que ninguém fique soberbo, para que ninguém fique se achando: eu fiz tal coisa e eu fui salvo, eu fui muito bom, eu fui muito correto, eu fui certinho, eu dei muita esmola, eu ajudei muitos pobres, eu ajudei muitas pessoas, eu me comportei muito bem, eu consegui ser salvo. Não, com Deus não é assim que funciona. A glória é toda dele, ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Pela graça nós fomos salvos, nós que cremos em Jesus. Aquele que ainda não creu não é salvo, não é salvo. Aquele que não confessou Jesus como seu Salvador não é salvo.
É importante deixar isso bem específico, bem explícito. Você só é salvo se você aceita Cristo no seu coração e se você o confessa com a boca e se você o confessa diante dos homens. Caso contrário, você não é salvo. Esse ponto aqui, Paulo está mostrando, pela graça nós somos salvos, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Se você não crê em Jesus, como você vai receber a graça de Deus, da salvação? A salvação veio por meio de Jesus. Quando Jesus sobe, é colocado naquela cruz, ele leva junto dele os pecados da Maria, do João, do José, da Antônia, da Paloma, da Chayana, do Bruno, do Tiago, do Vitor, do Enoque, do Luiz. Ele leva com ele o pecado não só dos judeus, não só dos moradores do Oriente Médio, não só das pessoas que já viviam no mundo naquela época. Ele leva com ele os pecados de toda a humanidade, até de quem ainda não tinha nascido. E aí é um ponto que você precisa compreender para você não ficar confuso. Você acabou de falar que só é salvo quem aceita Jesus. Mas ao mesmo tempo você falou que ele levou os pecados até de quem não tinha nascido. Pois é, a salvação, ela vem de maneira global, de maneira mundial. É a salvação para a humanidade. Mas quem acessa essa salvação e quem recebe essa salvação é quem crê no autor da salvação. Você imagina, depois de tudo que Jesus sofreu, depois de toda humilhação, toda perseguição, toda injustiça, traição, toda dor e sofrimento, a pessoa que não crê em Jesus, que não acredita de maneira nenhuma, que não quer saber de Deus, não obedece a palavra de Deus, até ridiculariza e debocha das coisas de Deus. Essa pessoa vai chegar, vai alcançar a salvação e vai ser salva? Não. É claro que não. Então, a salvação Jesus conquistou para a humanidade, mas terá acesso a essa salvação aquele que receber Jesus como Salvador. Aquele que crê, aquele que de verdade crer, acreditar na fé. Não é da boca para fora. Não é fingir que acredita, porque Deus ele nos vê por dentro. Aquele que de fato crê, de verdade, com convicção, que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou, que Ele nos salvou e que está prestes a voltar para nos buscar. Aquele que crê com convicção, esse sim, esse será salvo. E é através da graça que vem pela fé. Agora você entende? Pela graça sois salvos, mediante a fé. É porque é através da nossa fé em Cristo que nós alcançamos essa graça. Eu vou pedir um minutinho para vocês novamente, por favor. Vamos lá, fazendo ao vivo do ao vivo, mas o importante é a palavra. Para a gente poder conectar esses 3 períodos desse texto que nós fizemos, primeiro Paulo fala sobre a pecaminosidade com que nós todos andávamos. Depois Paulo fala a respeito do amor e a misericórdia de Deus terem nos salvado, terem nos ressuscitado, volto a dizer, para aquele que crê. E por último nós vemos como que essa salvação se dá, como que ela acontece. Não é através das nossas obras, é através da graça de Deus. E só para deixar aqui explicado, para a gente poder encerrar, essas obras que não são o motivo pelo qual nós somos salvos, que são as boas obras, não significa que nós não devamos ter boas obras, pelo contrário. Quando você passa a crer em Cristo, você passa a viver com Ele, você passa a aprender todo tipo de comportamento que agrada e que desagrada a Deus.
Então você vai buscar agradar a Deus, o seu Pai, que você aprendeu a amar e Ele te ama. Nós amamos a Deus que Ele nos amou primeiro. Então a gente passa a buscar viver de uma maneira que agrade a Deus. Às vezes a gente erra, mas a gente se arrepende, a gente confessa e Ele perdoa. Mas a gente busca fazer coisas, viver de uma maneira que Ele aprove, que Ele goste. Então, quando Paulo diz que nós não somos salvos através das obras, através daquilo que nós fazemos, ele não está dizendo que não é importante você ser uma pessoa leal, que é importante você cumprir com sua palavra, suas responsabilidades, que é importante você não passar ninguém para trás, que é importante você não ser uma pessoa violenta. Ele não está dizendo que essas obras são dispensáveis. Ele está dizendo que elas não são suficientes para te salvar. Você deve sim ter um comportamento bom, você deve sim ter boas obras, você deve sim ser uma pessoa que se afasta daquilo que é ruim, você deve sim se esforçar para viver de uma maneira decente, correta, mas tudo isso vai gerar para você benefícios aqui na vida humana. Salvar a sua alma do inferno, da ausência eterna de Deus, do sofrimento eterno, só a graça é capaz. Você entende? Muito no passado se questionava aquilo que o ser humano faz para ser salvo. Até a famigerada venda de indulgências. Você pagava para você ter ali seus pecados perdoados e você ter ali a sua salvação. Venda de lote no céu. Paga uma quantidade aí de dinheiro que você vai ter uma parte de um terreno no céu. Isso é tão ridículo, mas ao mesmo tempo isso é tão grave. Porque tem gente que acredita, tem gente que não conhece a palavra de Deus e acaba acreditando. Por isso é tão importante a gente passar adiante aquilo que Deus nos ensina, que as pessoas elas precisam saber. Então a salvação da sua alma não depende do que você faz. O que você faz de bom vai trazer benefícios para a sua vida aqui. Mas a salvação da sua alma na eternidade só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Se você, por algum motivo, se você ainda não tomou esse posicionamento, essa decisão, porque é uma decisão, não é um sentimento, eu não senti que eu devo me converter. Conversão é mudança, não é sentimento, é decisão. Se você ainda não decidiu entregar a sua vida aos cuidados de Jesus e aceitá-lo como seu Senhor, se submetendo a Ele, então você está perdendo um tempo muito precioso que talvez você não tenha mais, porque a gente não sabe a que momento que nós vamos partir desse mundo. Então faça isso. Se você creu na pregação e se você entendeu que Jesus é o único caminho para a salvação eterna, faça agora, nesse momento, uma oração. Oração é conversar com Deus. Você não precisa ter palavras bonitas. Converse com Deus. Aceite a Jesus como seu Salvador. Que Ele seja o Senhor da sua vida. Confesse a Deus agora que você está aceitando a Jesus. Confesse a Deus agora que você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida. Faz isso agora, enquanto você está ouvindo o vídeo. Fala com Deus, aceita Jesus como Salvador da sua vida. Porque é a única maneira de você ter a sua alma salva. Quando você sair desse mundo, porque você vai sair, você vai para um lugar muito melhor. E você vai estar com Ele. Você vai estar seguro, você vai estar protegido, você vai estar cuidado. Tudo de ruim que você passa aqui no mundo, de nada disso você terá lembrança, você não conviverá com isso mais. Então aceite a Jesus enquanto há tempo. Porque por mais que você não seja conhecido da palavra de Deus, você tem visto as coisas que têm acontecido no mundo e você tem ouvido muitas coisas. É inevitável, é indiscutível. Estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos tempos.
O tempo se acelera cada vez mais para o fim de todas as coisas e de todos os homens. Depois de tudo que você sofreu nesse mundo, você vai querer continuar sofrendo pela eternidade? Não faça isso com você mesmo. Faça agora mesmo uma confissão de fé. Diga a Deus, creia que Jesus é o seu Salvador, que Ele é o Filho de Deus que morreu, mas que ressuscitou, está vivo. E Ele está a caminho, Ele está voltando para levar o seu povo. Seja você também uma dessas pessoas que será levada quando Jesus vier. Será levada para o paraíso, para um lugar onde nós jamais tivemos a capacidade de imaginar o quão perfeito é. Que Deus abençoe a sua vida. Leva esse vídeo adiante. Não deixa ele só aí guardado. Compartilha, clica aí em compartilhar. Outras pessoas precisam receber essa palavra. Se Deus permitir, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.